Gente, boa noite, que dia especial. Esse dia vai ser muito especial, meu Deus do céu. Você que tá entrando aí já entra com muita empolgação, você não tá entendendo o que vai ser essa noite, talvez pra mim. Enfim, vou deixar pra falar no meio da live. Mas de verdade vai ser uma live especial demais. Eu não sei expressar o quão especial pra mim vai ser esse momento, de verdade mesmo. Sério, vocês vão ouvir aqui hoje o cara que, se você chegasse em mim e perguntasse: Vitor, se você pudesse me colocar pra sentar pra ouvir 10 minutos qualquer pessoa sentada na mesa, com quem seria? Eu não pensaria duas vezes. Pio Carvalho. Na hora. Na hora. Alô, Balbi. Te amo, Balbi. Te amo, irmão. Gente, vocês estão preparados para ver Pio Carvalho online? Vocês estão preparados para ver Pio Carvalho fazendo a sua primeira live? Meu Deus do céu. Ó, gente, já vai mandando aí para todo mundo, né, o link, avisa todo mundo que a gente chegou, que estamos na área. Ó, coloquei até a camiseta certa, ó. Camiseta certa pra live certa. Chama a camiseta aqui, ó, Graça. Camiseta nova aqui da loja da nossa igreja. E aqui, a live com o Reinhardt também já tá agendada. Muito em breve. Agendada assim, né? Já estamos inspecionando uma data. Tá bom, gente? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se o Pio já me chamou aqui. Deu 9 horas agora. Gente, vocês estão preparados? Quem tá preparado aí? Meu Deus do céu, eu não sei se eu tô. Eu não sei se eu tô preparado. Chamei. Eu chamei. Vamos ver. Meu Deus! Meu Deus do céu, gente, de verdade. Alguém diz aleluia aí em algum lugar, nesse Brasil, nesse universo inteiro. Pastor Pio, muito bem-vindo. Que alegria! Não só a minha live, mas ao Instagram. Pois é. Na verdade, pessoal, deixa eu confessar aqui uma coisinha aqui. O Vitor, ele ficou me perturbando o quê? Uns 2 dias, 3 dias, não sei. Na verdade, É o eu fui para seguinte, Curitiba, fiquei 5 dias aí só para isso. não, Pio, você tem que fazer o Instagram, porque você tem que fazer. E eu, no primeiro momento, dizia o seguinte: o inimigo está se levantando, não é possível uma coisa dessa. Gente, eu cheguei Mas, no Pio, eu falei: Pio, eu vou falar para você agora como boca de Deus, né? Nós precisamos de você na internet, né? Nós precisamos te ouvir em qualquer lugar, a gente precisa falar para as pessoas te ouvirem, a gente precisa falar. Gente, depois de 5 dias, olha quem chegou aí. Oi! e daí, Luísa? Saudade! Tudo. Saudade nossa, né? Imagina. Meu Luísa, Deus. sabe onde eu estou? Eu estou na casa do Josué e ele acabou de fazer um arroz com piqui. Oh, meu Deus do céu! Eu não aguento! Meu Deus! E Preciso aí desse arroz. aquele franguinho no molho, assim, bem gostoso, Minha tal. boca encheu de água. Meu Deus. Meu Perfeito. Deus. E aquela costelinha lá? Bem graça. Pois a Bíblia diz que os fracos não comem carne, né? Então o Vitor não está comendo carne, só a Luísa, né? Na verdade, a Bíblia diz pra gente andar com os fortes. Eu andei com vocês, acabei caindo da minha Do tese. voto. Do voto. É. Pio, que alegria, de verdade. Eu tô muito Tá bom. feliz de ter você aqui na live com a gente. Não só na live, a live é só um detalhe, mas de ter você nas redes sociais. De verdade, eu sei que se fosse calcular a quantidade de pessoas que te agradeceriam por isso, seriam milhares. Então, de verdade, muito obrigado também por você dar esse tempo aqui pra gente. Não, uma alegria minha. E, na verdade, você sabe que eu penso sobre isso é o seguinte: existem 2 maneiras de um pregador, de um pastor, ser conhecido: pelo seu conteúdo, pela sua mensagem, ou por si mesmo. Eu nunca Ó, dei ênfase em mim mesmo.
Eu sempre dei Uau, ênfase na mensagem. E é você me isso. convenceu dizendo que a mensagem que Deus tem colocado nos nossos corações é uma mensagem para ser ouvida nos quatro cantos e tal. E Amém. aí eu falei, Amém. então vamos fazer isso. Vamos divulgar, Amém. vamos propagar a palavra Amém. de Deus. Obrigado. Amém. Eu vou agora tirar aqui, tem um monte de gente comentando. Eu vou tirar o comentário só para não ficar no seu rosto. E aí a gente Aham, começa aqui a nossa conversa e depois a gente legal, volta, tá? legal. Então, pronto. Pio, ah, Manda lá, manda lá. eu Olha, quero te ouvir. eu tô tomando um cafezinho aqui, sabe por quê? Aquele cafezinho que eu moí, grão, Então, eu moí na hora. Você conhece, sabe como que é. E o, aí, tá bem frio aqui. Tá bem geladinho aqui, né? Então, tomando um cafezinho quente é uma delícia. o meu, eu tô tomando um cafezinho aqui. Essa xícara aí foi a que eu bebi, hein? Essa xícara aí foi a Eu que eu acho que bebi. foi. Eu Eu tô olhei no tomando fundo um o seu cafezinho nome. aqui. O seu nome ainda está o seu nome ainda não. Depois eu coloco. Eu tô tomando um cafezinho aqui, mas o meu não é moído na hora, não. Ô Pio, de verdade, antes de você entrar, eu disse o seguinte: se eu pudesse escolher hoje uma pessoa agora, para qualquer irmão que perguntasse para mim, Vitor, com quem que você acha que eu tinha que passar 10 minutos sentado escutando? Agora na nossa nação, sem dúvida nenhuma, eu incentivaria essa pessoa a passar um tempo te ouvindo, Pio, de verdade. Você, você, Eu você, fiquei você, cinco. você é maravilhoso, você é bondoso. Não, é verdade. Eu fiquei 5 dias, gente, lá em Curitiba, 2 semanas atrás. Duas Isso. semanas atrás. Então, assim, É. eu ficava ali de olho. A hora que eu via que o Pio saía do quarto dele, eu já ia, encostava. E da hora que a gente se via pela manhã ali, tomava um cafezinho, que eu tô com saudade daquele café também. Até a noite, não parava de jorrar sabedoria, Jesus, Jesus e mais Jesus. Então, Pio, a gente está disponibilizando essa mesa nossa aqui agora para milhares de pessoas, né? Não só agora aqui ao vivo, mas essa live vai ficar salva aqui, então muita gente vai ver. Então, de verdade, fica aqui mais uma vez a nossa gratidão, tá bom? Exatamente, exatamente, Vitor, como eu estou me sentindo. Aquela nossa conversa, aquele nosso bate-papo. Olhava no relógio, 1 da manhã, 2 da manhã, sentado naquele friozinho gostoso, conversando. É exatamente o que estamos fazendo. 3 da manhã, 3 da manhã, é, e não dá vontade de dormir, tem que dormir para poder aguentar o outro dia, né? o outro dia. Exatamente. Que Viu, legal. uma das coisas que eu mais acho interessante de te ouvir falar é a sua liberdade de expressar coisas fora do padrão, fora do comum. Né? Então, por É. exemplo, você disse o dia que eu Você estava quer indo. dizer, você quer dizer fora da religião? Pode ser, pode ser. Pode ser. Já que você usou essa palavra, depois eu volto na minha pergunta. Fala aqui pra gente rapidinho, pra você. Como que eu identifico, como que você identifica de cara uma mensagem religião e uma mensagem evangelho? Né? É. Qual que talvez seja a percepção mais essencial para a gente discernir entre uma diferença de uma mensagem religião, né? Seja lá qualquer que seja a religião, e uma mensagem evangelho? É muito fácil. Todos os deuses de todas as religiões, eles pedem, eles exigem alguma coisa dos seus seguidores. Quando Uhum. você está pregando uma mensagem cujo conteúdo é religião, você está dizendo o seguinte: você tem que fazer isso para Deus, você tem que fazer aquilo para Deus, você tem que agradar a Deus, você tem que servir a Deus. Isso é religião. Uhum. Quando você entra no Evangelho de Cristo Jesus, Ele te ama, Ele disponibilizou tudo para você. Você precisa fazer duas coisas: crer e receber. Sabe por quê, Vitor? O presente não tem nada a ver com quem recebe. O presente tem a ver com quem dá. Uau, Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele deu o melhor que ele tinha, o filho dele. uau, Pronto, isso reflete o caráter do nosso Deus. Isso mostra quem é o nosso Deus. E aí não uau, tem religião alguma, né? Não uau, tem religião alguma. Essa é a uau. diferença. Ah, você tem que jejuar para tirar a ira de Deus do Brasil. Isso é a mais arcaica, mais perversa religião que existe na nação brasileira. Quando você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Isso é mentira, isso não está na Bíblia, isso não é verdade. Uau. Isso é religião. E uma coisa que você fala muito é sobre como receber, né? Então, eu queria que você
contasse aqui pra gente, para todo mundo ouvir, como receber. Você acabou de falar que o que nos sobra é crer e receber. Ok, cremos. Conta pra gente, como recebe? A Bíblia diz ali, Tiago, ele diz o seguinte, que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Quem que Certo. é o soberbo no Evangelho, na mensagem de Cristo Jesus? Soberbo é aquele que acha que pode fazer alguma coisa e ter créditos diante de Deus através daquilo que ele faz. Isso é soberbo. Quem que é humilde? Humilde é aquele que sabe, está consciente, radicalmente consciente, que tudo que ele tem, tudo que ele possui, foi lhe dado. Uau. Quando eu olho para mim, olho ao meu redor, olho a minha família, ministério, tudo, eu estou assim, profundamente consciente, de uma forma inegociável. Eu sei que tudo que eu tenho foi me dado. A Bíblia chama Uau. isso de humildade. Uau. Então, o humilde, ele recebe. Não tem como você ter um coração soberbo, altivo e receber. Somente aquela pessoa que é humilde, ela recebe. E o humilde sabe que tudo que ele possui foi dado por Deus. E foi Uau. dado por graça, foi dado por amor, não por mérito. A Bíblia diz, Paulo diz assim, em Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Você imagina, ninguém vê valor no morto. Mas Uh, Deus viu valor em nós. Ele diz, você está morto, mas eu vou ressuscitar você, eu vou dar a vida do meu filho para você, a vida Zoe, eu vou dar a natureza do meu filho, vou encher o seu coração de amor, o Espírito Santo vai habitar dentro de você, sobre você, a minha palavra vai ser revelada ao seu coração. uau. E eu fico olhando assim, uau, Deus, obrigado. A única maneira de você consolidar o recebimento é agradecendo. Quando você diz Uau. assim, Deus, obrigado, você acabou de receber aquilo que ele deu. Agradecendo, gratidão. A gratidão é um instrumento poderosíssimo que Deus tem dado para mim e para você. Agradecer a Deus é reconhecer, saber que Ele nos ama, que Ele tem o melhor para nós. A gratidão ela revela a nossa consciência. Eu gosto sempre de dizer assim, aquela consciência estruturada, aquela consciência muito mais que cerebral, espiritual, eterna, divina. Deus, eu sou grato. Deus, obrigado. Quando você agradece, você não tem medo. Quando você Uau. agradece, você tem confiança. Quando você agradece, você diz, eu sei que tudo que eu tenho veio da mão do meu Pai. Né? Uhum. Aliás, você até para de chamar Deus de Deus, você começa a chamar Ele de Pai. Né? É mais tranquilo. Oh, meu Deus. Então a gente pode pensar que Oh, meu Deus, oh, meu Pai. o que você está dizendo receber por gratidão é praticamente o oposto do conquistar por esforço. Ah, Então, com Deus nada se conquista, tudo se posso, recebe. posso ser assim um pouquinho radical? É uma Pode ser muito. estupidez. É uma estupidez, é uma idiotice. Alguém achar que vai fazer alguma coisa e vai ter crédito diante de Deus. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Pronto, isso me dá uma consciência. Eu sou eterno devedor. Como é que eu posso pagar o que Deus fez por mim? Não tem como. Se eu sou devedor, eu não tenho como pagar o que ele fez por mim. Como é que o meu jejum vai ter crédito diante dele? Impossível. Impossível. A minha obra jamais poderá ter nenhuma perspectiva de merecer algo da parte de Deus. Jamais. Por isso que eu sempre digo, existem obras vivas e obras mortas. O que são obras mortas? Aquela que nós fazemos para merecer. O que são obras vivas? Aquela que nós fazemos por gratidão e amor. Uau! Uau! As obras vivas, então, são as obras que são reação do amor de Deus por nós. Exatamente. Daquilo que Ele Exatamente. fez por nós. Paulo dizia o seguinte, o amor de Cristo me constrange. Pronto, constrangido por esse amor, compungido por esse amor, aí eu faço. Né? Uau! Aí eu realizo, como diz Paulo, eu me gastei e me deixo gastar. Sabe? Vou à exaustão, mas por Uau! gratidão, não Uau! por mérito, não para querer conquistar algo. A Jamais. gente pode dizer, então, que Deus ele não é retributivo. Deus é galardoador. Sempre. Sempre. Olha, de Uma vez eu ouvi Gênesis a você dizer uma Apocalipse. frase que eu nunca esqueci. Você disse assim, ó, Deus dá, mas nunca vende. Nunca vende, nunca vende.
Deus não vende coisa alguma do que possui. Portanto, não tente comprar. Uau. Ele não vendeu no passado, ele não vende agora no presente e nem venderá no futuro. Aquilo que Deus tem é tão precioso, que ninguém consegue valorar. Ninguém consegue colocar um preço. Como é que eu vou comprar se não tem preço? Impossível. Impossível. E se eu tento colocar um preço, aquilo que eu disse, isso mostra a minha estupidez. Na verdade, mostra a minha mente infantil, pueril, apequenada, sabe? E agora, então, eu posso conquistar alguma coisa? Não, impossível. Uau. Bobagem, bobagem, bobagem. Olha, Uau. e vocês estão nos vendo aí nesse bate-papo, se você ouvir algum pastor dizendo o seguinte, olha, faça isso, faça aquilo e Deus vai te abençoar, irmão, é mentira. Isso não tem base bíblica. Isso não está no Evangelho de Cristo Jesus. Esqueça, tudo bobagem. Ô, Pio, mas agora você entrou num ponto. Aí quando você fala assim, não tem base bíblica, as pessoas vão achar um texto, elas vão achar um verso isolado. Eu até ouvi uma analogia, né? A analogia é a seguinte: se você pegar um monte de tijolo, tacar cimento em cima e jogar num terreno, não quer dizer que é uma casa. Da mesma forma, se você pegar diversos versículos bíblicos e tacar o ar, não quer dizer que é um conceito bíblico, né? Então, como que a gente pode como que a gente pode entender isso, né? Você que é não só um pastor de uma igreja maravilhosa, mas um doutor, né, em teologia e tudo mais, como que a gente pode olhar para as escrituras e extrair dela o que deve ser extraído, que é o próprio Jesus? É aquilo que você estava dizendo. Um amontoado de tijolos não é uma parede. Tem gente que tem um monte de versículos e acha que conhece Bíblia, né? Ele não conhece nada, né? Não conhece o contexto, não conhece a origem, não conhece a base, não conhece nada. Você quer ver uma coisa? A nossa educação, a nossa formação, ela é por méritos. Não tem nenhum de nós que na escola tirou uma nota baixa e a professora deu parabéns. Ela só dava parabéns se você tirar 9, 10, não é assim? Porque os pais também, né? Os pais também. Os pais também. Filho, se você passar de ano, o papai vai comprar aquela bicicleta. Era assim. Ou seja, a nossa educação é meritória. A pessoa se converte. Aí ela vai ler a Bíblia. De Êxodo a Malaquias é por mérito. Por quê? De Êxodo a Malaquias nós temos a religião judaica. E a religião judaica é meritória. Tira Gênesis. Tira Gênesis. De Êxodo a Malaquias. E aí, então, eu tenho a educação por mérito. Eu vou ao Velho Testamento, que é por mérito. Se você fizer isso, 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 Deus vai fazer isso, isso, isso. Era por mérito. Só que agora vem Jesus. Vem Jesus. E Jesus Cristo, ele muda a história. Uau. Jesus Cristo, ele coloca um ponto final na religião. A Bíblia diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. É interessante, a lei é o que o homem tenta fazer para Deus. A graça é o que Deus fez para o homem. Né? Aí muda. Aí eu pego o mesmo conceito, ou seja, da minha educação humana, mais da religião judaica, e agora eu tento me relacionar com Deus. Se eu tentar fazer isso, eu estou excluindo Jesus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então nem tente. Ou seja, receba do Pai aquilo que Cristo Jesus conquistou. Somente isso. Somente isso. Então as pessoas acham. Esses dias, Vitor, eu fiquei bem chateadão, bem triste assim, tal. Algumas homens de Deus, pessoas queridas, pessoas amadas, olha, pessoas fantásticas, dizendo o seguinte: vamos fazer um jejum para que Deus cesse de pesar a mão e para que cesse essa praga, essa pandemia sobre o Brasil. Eu fiquei pensando o seguinte: da onde que ele tem essa ideia? Da onde que ele pega essa base bíblica? Não, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas me diga uma coisa: em Cristo Jesus nós não somos mais povo, nós somos filhos. Se o texto está dizendo assim, meu povo que se chama, está falando para Israel, não está falando para nós. Eu estava dando um exemplo seguinte: imagina se um pai tem 15 filhos, e os 15 filhos se reúnem na sala. Por ter 15 filhos, ele não vai dizer assim, meus filhos, ele vai dizer assim, meu povo. Não faz sentido. Impossível, não faz sentido. Então nós não somos povo de Deus, nós somos filhos amados de Deus.
E quando a gente entende isso, o nosso relacionamento sempre é através de Cristo. Eu sempre digo o seguinte, o Velho Testamento, se você não encontrar Jesus nele, é um livro de violência, é um livro de destruição, é um livro de assassinato, de corrupção, de traição, de morte. É uma desgraça. É, Agora, se é, você colocar o óculos do Evangelho e pronto. olhar o Velho Testamento, uau, que coisa linda. Que coisa. Você olha, por exemplo, Sansão. Se você olhar a história de Sansão, que terrível aquela história. Mas se você entender que Sansão é um tipo de Cristo, uau, que Uau, coisa. Né? exato. Dalila, uma prostituta, uma mulher fora do povo. Ele se apaixona, se relaciona com ela, ela trai ele. Quem que é Dalila? Dalila é a igreja. Dalila é um tipo da igreja que Jesus veio e se apaixonou para resgatar, para salvar, para purificar, para tê-la como noiva, tê-la como esposa. Essa é a história de Sansão. Quando ele arranca os portais daquela cidade, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Entende? Quando ele morre diante de duas colunas. O que eram aquelas duas colunas? Era aquilo que Cruz. sustentava a religião deles. Agora Jesus, ali, ele Isso. destrói aquelas duas colunas, ou seja, o sustento da religião, né? E salva mais os israelitas na sua morte do que durante toda a sua vida. É, Exatamente o que Jesus fez por nós. Então, é. o Velho Testamento precisa ser visto, sim, com os óculos. Deixa eu Os óculos de Jesus. Deixa eu ser um pouquinho teólogo aqui, né? Com a cosmovisão, né, do Evangelho. Aí fica bonito, é um livro maravilhoso. É, quando você pega essa história de Sansão mesmo, quando você falou isso agora, eu me lembrei da minha adolescência, que muitas vezes a história de Sansão é uma história que as pessoas fundamentam para pregar o dia que o Espírito Santo pode sair de você, Imagina, né? Então, porque ele imagina. aí o texto diz, se retirou de Sansão. Aí ele vem assim, viu só, ele se retirou de Sansão, então cuida para que ele não se retire de você. E aí de repente a gente se torna, nós somos a força que mantém o Espírito Santo em nós. O que que é isso? É Uhum, ler o uhum. texto sem o evangelho. Tá, mas e se Sansão é um tipo de Cristo, quando foi que o Espírito Santo se retirou de Jesus? Ali na cruz. Quando ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ali o Espírito Santo Pronto. é retirado, pronto. Né? E não de Ô, nós, viu? imagina. Fala aqui rapidinho, fala aqui, aquela você tem, não sei se você tinha pensado em falar essa, mas dá uma pincelada nos gravetos, dois gravetos. Ah, legal. Não, não. É, 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 eu tenho um pastor amigo, tá, um dia a gente estava batendo um papo, né? E aí ele falou assim para mim, né? Ele falou assim, Pio, você vê Jesus em tudo, né? Eu falei, vejo. Aí ele falou assim, eu estava lendo aqui a história quando o profeta Eliseu foi visitar a viúva lá tal, né? E ele chega... Bom, primeiro eu preferia ser sustentado pelos corvos do que por uma viúva, né? Imagina, o meu ministério sustentado pelos corvos, não é uma coisa assim muito mais Muito mais bonita, glamourosa, mais milagrosa. bonita, É. milagrosa e tal. Agora, ser sustentado por uma viúva, aproveitador de viúvas e não sei o quê. Mas aí a mulher entra na casinha dela lá para pegar um pouquinho d'água. Ele, antes dela entrar para dentro lá, ele diz, me traga também um pão, um bolo, né? Daqueles que eles faziam na época lá. Aí ela diz assim, ah, meu senhor, eu não tenho em casa senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vês aqui, eu tenho dois gravetos. Dois gravetos. Eu estou com uma caneta aqui na mão. Tenho dois gravetos, né? Imagina, dois gravetos. E agora eu vou fazer fogo no forno, né, no meu forninho ali, e vou assar o pão. Eu e meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Quando ela falou assim, eu tenho dois gravetos, Elias falou assim, tá aí, o milagre está pronto. Vá, faça como você disse. Por quê? Porque dois gravetinhos, o que você consegue fazer com dois gravetos? Você consegue fazer uma cruz. Pronto, meu Deus do céu, que Pronto. delícia, meu Deus. Quando ela falou assim, eu tenho dois gravetos, ela falou assim, você tem a cruz. Se você tem a cruz, você tem abundância. Se você tem a cruz, você tem saúde. Se você tem a cruz, você tem a vitória. Se você tem a cruz, você tem paz. Se você tem a cruz, você tem acesso ao Pai. Se você tem a cruz, você é igual ao Filho. Se você tem a cruz, pronto, está resolvido. Meu Deus, isso é uma revolução de consciência. Total, total, Te total. leva, te leva uma. Dá uma sensação de ilimitação. Uhum, uhum. Na cruz, ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça.
Na cruz, ele se fez enfermo para que eu e você tivéssemos saúde. Na cruz, ele se fez adversário do Pai para que nós nos tornássemos filhos. Na cruz, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na cruz, Adversário do ele foi Pai. condenado para que eu e você não tenhamos mais condenação sobre as nossas vidas. Na cruz, ele venceu os poderes do inferno para que eu e você não tenhamos nem mais que lutar contra o diabo. Uau! Qual que é, Pio? Não tem nem que lutar mais contra o diabo. Fala aí. Não, velho. Como que eu vou lutar com um cara morto, rapaz? Para com isso, né? Tá vencido. Pio, lembrei de outra que você falou, você precisa deixar isso aqui. Você falou pra mim assim, Vitor, o diabo não pode tocar em quem você é. Por isso ele quer prejudicar o que você faz. Faz. Uhum. Claro. Imagina, a Bíblia diz que nós... Olha o potencial, o poder que um crente é, um cristão é. Ele foi lavado no sangue de Cristo. Uhum. Então foi redimido, ok? Tem a redenção e a remissão. O pecado foi tirado e foi pago. Remissão e redenção. O Espírito Santo veio habitar dentro dele. Passa a ser morada de Deus em espírito. A Bíblia diz que nós nos revestimos de Cristo. Nos revestimos de Cristo. Nós temos uma vestimenta. Quando você chega diante do Pai em oração, ele primeiramente vê Cristo. E Jesus diz, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Pronto, irmão, quando você orar, ore sabendo que ele vai te ouvir, porque ele sempre nos ouve. Nós fomos revestidos de Cristo. Então, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, o diabo olha para você, ele simplesmente sabe que não tem chance alguma. Não tem chance alguma. Por quê? A chance que ele teria contra nós era um escrito de dívida que estava nas mãos dele. Mas esse escrito foi arrancado das mãos de Satanás e foi pregado na cruz, diz a palavra de Deus. Agora nós estamos livres de culpa, livres de condenação pela obra de Cristo Jesus. Sendo assim, ele sabe que ele não pode contra nós. Não tem como. Mas aí o que ele quer fazer? Ele quer ser o nosso adversário. Então, o diabo não é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. Ele coloca adversidades. Então, aquilo que você começa a realizar, como esposo, como esposa, como filho, como filha, no seu ministério, enfim, nas áreas que você atua, o diabo coloca adversidades para você não ser vencedor, para você não ser vitorioso. Então, ele vai lutar contra o que você faz, não contra quem você é. Por isso que eu e você não temos que fazer as coisas para sermos. Nós somos, por isso fazemos. Um passarinho não é passarinho porque ele voa, né? Então ele voa, agora ele é passarinho. Não. Ele é passarinho porque ele voa? Não. Primeiro ele é passarinho, para depois ele voar. Ele não voa para ser passarinho. Então você é filho de Deus, você é cristão. Você é uma nova criação, você tem uma nova natureza. Aí você faz o que você faz. Então o diabo se opõe nos nossos afazeres. Vitor, isso aqui é uma coisa tão interessante. Quando nós fazemos algo para merecer algo em troca, aquela nossa tarefa, aquele nosso resultado nos escraviza. Por exemplo, Pedro passa a noite toda pescando com os amigos dele e não consegue pescar nada. No outro dia pela manhã, Jesus os encontra na praia. Diz para Pedro, Pedro, entra no barco aqui, vamos ali nas águas mais profundas e lance as redes. E Pedro foi, depois de relutar, depois de questionar Jesus, e ele vai. Aí o texto sagrado diz que quando os barcos estavam cheios, eles foram para a praia, descarregaram os barcos, e Jesus disse, Pedro, segue-me. E ele, deixando tudo, seguiu Jesus. Como assim, deixando tudo? Pedro, ele não lutou a noite toda para colocar peixes no barco dele? Sim. Conseguiu? Não. Mas agora ele tem. Agora que ele tem, ele abandona aquilo que ele buscou a noite toda? Sim. Por quê? Porque quando você sabe que aquilo que você tem foi dado por Jesus, este resultado não escraviza você, não domina você. Agora, quando você tem as coisas produzidas pelo seu esforço, isso escraviza você. Você não abre mão. Você não larga, você não deixa. Não, isso aqui foi resultado do meu suor, foi o meu jejum. Ah, irmãos, quantas madrugadas eu orei para que essa igreja fosse abençoada. Pronto, você passa a ser escravo dessa igreja. Quando o resultado, você atribui o seu resultado ao seu esforço, o resultado te escraviza. Se é a senhoria da sua vida. Quando você sabe que foi Deus que deu,
Pronto, você abre mão do resultado, abre mão de tudo aquilo que você tem e caminha livremente, caminha em liberdade. É assim que a vida Uau, cristã funciona. É assim que uau. nós caminhamos, sabendo que o que É, temos foi Ele que nos deu, por isso aquilo não nos aprisiona. e isso é um presente, né? Não é uma conquista. E você, no meio de toda a sua fala, você falou sobre a dádiva da justiça que nós ganhamos, né? Uhum. E você fala disso muito bem. E, na verdade, tem muitas falas. Ô, Pio, até aviso você e todos os que nos ouvem que tem muitas falas suas que, quando eu percebo, eu já falei e eu nem lembrei que foi você que me falou. De Não, tanto mas que não. entra na minha cabeça e é uma coisa assim que se torna um só comigo, né? Então, por exemplo, essa frase, esse termo, posição de justiça, eu aprendi com Uhum. você. E Uhum. essa realidade, esse entendimento de que eu tenho uma posição de justo. Eu lembro até Uhum. hoje, a primeira vez que a gente se viu, a gente estava sentado numa mesa, conversando. Tinha um pessoal assim, ficou nós dois, um do lado do outro. E você falou assim para mim, Vitor, você sabe o que significa estado e posição de justiça? Aí eu assim meio, ai meu Deus, não sei se eu sei, não sei se eu sei. Aí você falou assim para mim, você estar numa posição de justiça é um presente tão grandioso que você se apresentar sem medo de ser inferior. Uhum. Viu aquilo para mim, fez a tum, 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 e me expandiu tanto a minha cabeça em relação ao meu pai. Que Uhum. Deus, ele é tão livre, ele é tão. É uma outra coisa que você fala muito. Deus ama sem interesse. Deus não me amou para me amar ele de volta. Deus não fez por mim para me fazer para ele de volta. Né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse termo, a posição de justiça. Quando, Que é isso? quando Deus O que criou, que Jesus veio buscar? Lucas 19, é, 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 quando Deus criou Adão, ele colocou Adão num jardim, lá no Uhum, Éden. É uhum, um jardim no Éden, não é do Éden. É um uhum, jardim no Éden. uhum, E aí Deus colocou Adão numa posição de justiça. O que é a palavra justiça? No grego, a palavra é dikaiosune, significa estado perfeito. O estado daquilo que é como deve ser. uhum, O estado daquilo que não precisa melhoria. É uhum, perfeito, é completo, uhum, cabal, terminal. Pronto. uhum, Quando Adão pecou, Deus entra no jardim e diz assim: Adão, Adão, o que foi que você fez? Foi essa a pergunta que Deus fez? Não. Ele fez assim: Adão, Adão, onde você está? uhum, Eu coloquei você num lugar chamado justiça e você não está nesse lugar. uhum, Aonde é que você está? uhum. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 19 que o Filho do Homem veio buscar e salvar não quem se havia perdido, mas o que se havia perdido. O que Adão perdeu? A posição de justiça, a posição de estado perfeito. A posição de justiça, quando Jesus tirou, quando o Pai tirou os nossos pecados e colocou sobre Jesus, então a justiça de Jesus, o estado perfeito de Jesus passou a ser nosso. E o estado de iniquidade, de transgressão nosso passou a ser de Jesus. Jesus ele só morreu porque ele recebeu o nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se ele não tivesse recebido o nosso pecado, ele não morreria. Não teria como morrer. Então ele só morreu porque, de fato, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Uhum. Nesse instante, quando ele levou os nossos pecados, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sei se eu vou chocar as pessoas que estão nos ouvindo, Vitor, mas Deus não tem mais Pode nenhum problema com o pecado. nenhum. Está resolvido. É o Hamartia. Ó. A Martinha, Ô, filho, eu tô te está falando resolvido. aqui. Ó. Está resolvido. As Vamos lá. pessoas não vão para o inferno porque pecam. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam o Salvador. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem está em condenação. Pronto. Deus resolveu essa questão. Isso está resolvido. Meu irmão, você que está nos Ninguém é assistindo, condenado por pecar. não. Hoje somos condenados por não recebermos o A perdão. salvação, o perdão que ele nos deu na cruz. Simples. Muito simples, muito simples. E aí, quando você recebe esse perdão, você volta a esse lugar. Aí, Certo. quando você está nessa posição de justiça, então você é a justiça de Deus pela fé em Cristo.
Você foi justificado pela fé. Temos paz com Deus. Ou seja, ter paz com Deus, não existe nada entre você e Deus. E quando você assume essa posição, esse lugar de justiça, a Bíblia diz que você pode estar diante de Deus, o escritor aos Hebreus coloca isso, com confiança. Ou seja, você entra diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa. E olha, eu gosto muito de um professor, de um amigo. O professor do Kenneth Hagin, ele diz o seguinte: estado de justiça é você estar diante de Deus sem se sentir inferior a Ele. Assim como um filho não se sente inferior ao pai. Meu irmão, eu sei que, Vitor, isso que a gente está conversando aqui, eu sempre digo, as minhas mensagens, Vitor, algumas coisas que eu prego, não é para todo mundo. Uhum. Não é para todo mundo. Às vezes algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não concordo com isso. Meu irmão, você não tem que concordar. Fique naquilo que você concorda, fique naquilo que você crê. Sabe, você não precisa concordar, né? Mas se você quiser abrir o coração, abrir o espírito e mergulhar na revelação da palavra mesmo, na profundidade daquilo que Deus fez em Cristo, aí a gente vai viver uma vida totalmente diferente. Não tem nada mais que glorifique Jesus. Isso glorifica muito Jesus. É assim, aliás, que glorifica Jesus. Quando você valoriza 100% aquilo que ele fez. Foi a gente. Exatamente. Exatamente. É interessante nós vermos o texto lá de Hebreus. O escritor aos Hebreus diz o seguinte, que aquele que precisa de alimento, não alimento sólido, né? Aquele que se alimenta, que precisa de leite, não alimento sólido, é criança. E o que alimenta de alimento sólido, o texto sagrado lá diz que é adulto. E ele faz a diferença ali. Quem é o adulto? O adulto é aquele que é exercitado na prática da palavra da justiça. Yes. Quem que é adulto? Adulto é aquele que sabe que ele foi feito justiça de Deus. Pronto. Adulto é aquele que buscou primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça. Jesus começou o ministério dele pregando o seguinte: arrependei-vos e crede no evangelho. Porque é chegado a vós o reino de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus. Então, quando eu sei que eu fui justificado, perdoado, eu sou justo. Se eu sou justo, então eu recebi a dádiva da justiça, conforme diz Paulo ali em Romanos 5,17. Aqueles que recebem a abundância da graça, mais a dádiva da justiça, são esses que reinam em vida. Isso. E aí as pessoas dizem o seguinte: pastor, mas a gente não vai reinar em vida, vamos reinar só na eternidade, não sei aonde, não sei quando. Não. A Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. Não, mas eu não estou vivendo essa realidade. A minha experiência não invalida a palavra de Deus. Eu não posso colocar a palavra de Deus no mesmo nível da minha experiência. Jamais. Eu tenho que subir até onde a palavra de Deus está. A palavra de Deus não tem que descer até onde eu estou, para eu acreditar na palavra de Deus. Né? Então, exercitado na palavra da justiça é aquele que crê na obra perfeita de Cristo, na obra consumada, e vive a sua vida a partir desta obra. Isso, por meio dela. Aí nós temos uma outra dimensão da vida. Quando você falou isso, eu me lembrei de uma outra coisa que você me ensinou, que o sacrifício, o culto racional que Romanos 12, Paulo nos incentiva, é exatamente esse levar da carne e da alma concordar com a verdade do Espírito, né? Então, não é porque você não está vendo, não está sentindo, que não seja uma verdade. Então, o que é o culto racional? É cativar essa carne, essa alma que tem memória, que tem emoções, que tem lembranças, e levar ela à submissão, né? Submeter ao Espírito. Algumas pessoas ficam meio chocadas assim, porque eu digo o seguinte: obediência não é para crente. Aí o pessoal quer me crucificar. Eles querem me crucificar. Mas como assim? Eu não tenho que obedecer? Não. Jesus disse: o Espírito está pronto. Aquilo que está pronto está perfeito. A obediência é para aquele que não é perfeito. Jesus diz: sede vós, pois, perfeito como perfeito é o vosso Pai. Então, o Espírito de Deus habita no meu espírito. Eu chamo isso de natureza semelhante. Espírito de Deus com meu espírito, natureza semelhante.
Quando Jesus morreu, o espírito dele foi para o Pai. A alma dele foi para as profundezas da terra. E aí o corpo dele ficou lá no túmulo. Né? Então, percebe que existe três: espírito, alma e corpo. Então, quando a Bíblia fala obediência, não, pastor, mas eu tenho vários versículos aqui que falam sobre a nossa obediência. Não, não, não. Mas é a obediência da nossa alma. Eu quero citar um para você. Por exemplo, Coríntios, Paulo diz assim: nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento em obediência a Cristo. Mas estamos falando da nossa alma, da nossa vontade, emoções. A nossa alma precisa obedecer. O nosso espírito não. Então, quando eu digo o seguinte: a obediência não é para o crente, a obediência é do meu espírito. A obediência da minha alma é para o crente, mas do meu espírito não. Se o meu espírito está pronto, se ele está perfeito, ele não precisa de obediência. A obediência é para levar à perfeição. A obediência é para levar para o centro da vontade do nosso Deus. Mas eu já habito lá, eu estou no esconderijo. Entende? Essa é a confusão, às vezes, que a igreja faz. Nós já estamos lá, a ponto de, né? Quando você fala, então, Exatamente. de um jejum de Daniel, conta aquela lá também. Conta que Daniel ficou 21 dias, porque estava aqui, só que a gente está... Conta essa. Pois é. O Vitor fica me cutucando aí e tal, né? Pessoal, porque é bem legal. Ah, vou fazer 21 dias de jejum de Daniel. Mas por que fazer isso? Não, porque Daniel jejuou durante 21 dias para que a resposta à oração dele viesse. Mas por quê? Porque teve o principado da Pérsia que impediu que o anjo trouxesse a resposta. Então, mas por que fazer isso hoje? Ué, se Daniel fez, eu tenho que fazer. A grande pergunta é: Daniel estava antes de Cristo ou depois de Cristo? Estava antes de Cristo, antes da cruz. Depois da cruz, ou seja, eu e você estamos em Cristo. E Paulo, ele diz ali no capítulo 1 de Efésios: nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele trabalha isso em Filipenses e Colossenses, dizendo o seguinte: que os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. Como é que um demônio vai impedir a minha oração se ele está debaixo dos meus pés? Como que ele vai impedir a minha oração se eu estou assentado com Cristo Jesus das regiões celestiais? Por que eu vou jejuar 21 dias se não existe nada entre... Justificados, pois, temos paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, não existe demônio, principado, potestade, não existe denominação, não existe religião, não existe igreja, não existe nada entre eu e Deus. Deus eu chamo de pai, Abba, papai, paizinho, papai. Não, sabe, a parede de divisão, o véu foi rasgado, a separação foi rasgada. Meu irmão, hoje nem existe esse negócio, vamos entrar no Santo dos Santos. Isso não é para nós mais, não. Vamos adorar, vamos entrar no Santo dos Santos em adoração. Esse dia eu estava num culto, aí uma pessoa diz assim: vamos adorar e atrair a presença de Deus. Eu falei: eu não quero esse Deus, porque o meu Deus, ele não vem, ele não vai, ele está presente sempre. Ele é. Ele é. Muito mais Meu simples. Deus, muito mais divino, muito mais simples, muito mais grandioso. E o mais legal é que é muito mais grandioso e até uma criança entende. Isso. Essa foi a retórica de Jesus. Ele diz: Pai, graças te dou que ocultaste essas coisas aos sábios, entendidos e revelaste aos pequeninos. Os sábios querem elocubrar isso, aquilo, filosofar. É tão simples. Você quer ver uma coisa? Eu estava lendo esses dias o texto de 1 Coríntios 3,12 e fala de obras. E Paulo diz assim: olha, veja cada um como constrói. Né? Existe um fundamento que é Cristo, e tem uns camaradas aí que estão construindo com madeira, com palha e com feno. Nós precisamos construir com ouro, com prata e com pedras preciosas. Aí quando eu olho qualquer texto assim que fala sobre construir, fazer obras, isso me chama muita atenção. E aí eu estava pensando, falei: pai, mas eu vou construir com ouro, com prata, com... Eu não estou entendendo. O outro constrói com madeira, com feno e tal. Aí, surgiu uma luzinha assim, sabe quando o Espírito Santo manda um e-mail para você assim? Você, legal. Pense comigo. A superfície da Terra, está aqui a superfície da Terra. Embaixo da Terra, você encontra ouro, encontra prata e pedras preciosas. Em cima da Terra, você encontra madeira, palha e feno. Então, quando você
Quando você faz as suas obras, o seu esforço, quando você faz com o seu suor, com o seu desempenho, a sua performance, é madeira, palha e feno. Quando você recorre a Jesus, que a Bíblia diz, em Efésios 4:9, que ele desceu às partes mais profundas da terra, aí em Jesus, que foi aquele que desceu abaixo da superfície da terra, nele, eu e você construímos com ouro, com prata e pedras preciosas. Alicerçados na obra dele. Meu Eu e Deus. você construímos sobre o alicerce que é ele, ouro, prata e pedras preciosas. Quando eu excetuo Jesus, marginalizo Jesus, desprezo Jesus e faço com... Não, eu vou jejuar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou fazer isso para ser abençoado. Eu estou construindo com madeira, com palha e com feno. Eu fiquei assim, falei, Jesus, que coisa linda, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Debaixo da terra foi a obra que Jesus conquistou. A Bíblia é muito clara, muito clara. Ele desceu às partes mais profundas da terra. E lá tem ouro, prata e pedras preciosas. A obra de Cristo para o Pai é ouro, prata e pedras preciosas. Uau. A obra que eu e você fazemos sobre a terra, o nosso esforço, vou subir no monte, vou fazer uma campanha de 7 quartas-feiras, vou fazer uma corrente, fica todo acorrentado. Todas essas obras aí, a Bíblia diz, mas são madeira, são obras de palha e são obras de feno. Uau. É interessante, Vitor, é tão interessante que a Bíblia diz que virá um fogo. E o fogo, ele vai queimar a madeira, ele vai queimar a palha, ele vai queimar o feno. A Bíblia não está falando de salvação. Não. O próprio Paulo, nesse texto, diz, vocês serão salvos, não tem problema, haverá salvação, mas não haverá galardão, não haverá recompensa. Uau. Não haverá galardão. Por isso que as pessoas não entendem a graça, Vitor. As pessoas dizem assim, graça, se eu estou na graça, então eu posso pecar. A grande pergunta é, alguém precisa de permissão para pecar? Então, a graça não é para ser pregada antes de ser vivida. A graça é uma experiência para ser experienciada antes de ser pregada. Uau. A graça é o que Deus fez pelo homem. A graça não é permissão divina para fazer o que eu quero. A graça é o empoderamento divino para que eu seja como Ele quer que eu seja. Uau. Essa é a graça de Deus. Uau. Esse é o cuidado de Deus, esse é o amor de Deus para a vida de cada um de nós. Pio, quando você fala graça e você pensa em graça, né? A palavra graça aparece. Automaticamente parece que o cérebro das pessoas, né, até mesmo a memória delas, vai para um lugar de preguiça. É preguiçoso quem gosta muito da graça. Quem gosta muito da graça é libertino. Quem fala muito da graça é pecador. É gente que é até mesmo que falavam de Lutero. Quando Lutero começou a pregar a graça, a justificação pela fé, é pela fé, não pelas obras, as pessoas começaram a dizer que Lutero ele estava querendo financiar na pregação dele o insucesso no casamento dele. Então, porque ele não tinha sucesso no casamento, ele vai pregar a graça. Então, assim, ele quer pagar o insucesso dele na conta da graça. Por que você acha que isso acontece na cabeça das pessoas, ao invés de pensar que, realmente, se a graça de Deus, o escandaloso amor de Deus, não é suficiente para transformar um ser humano, o que pode ser? Mais uma vez eu divido aí, espírito e alma. A nossa alma, ela é competitiva. A nossa alma, ela gosta de regras. A nossa alma, ela gosta de lei. Vitor, se na sua igreja você começar a pregar o seguinte, irmãs, agora não pode mais cortar o cabelo. Agora não pode mais raspar a perna. Agora não pode mais usar barba. Ok? No primeiro momento, o pessoal vai ficar meio assim, o Vitor está mudando, o Vitor está não sei o quê. E alguns vão se posicionar e não vão aceitar. Mas a grande maioria, Vitor, vai aceitar. Sabia? Vai aceitar. Vai aceitar. E dali a pouquinho, vai haver uma competição entre os membros da sua igreja. As irmãs vão olhar e dizer o seguinte, olha, meu cabelo é maior do que daquela irmã, então eu sou mais santa do que ela.
Por quê? Porque quando eu olho com os olhos da minha alma, pelos olhos da competição, eu acho que eu sempre mereço mais do que o meu irmão. Marta e Maria. Marta dizia o seguinte: Senhor, Marta deu uma bronca em Jesus, imagina. Mestre, o senhor não se importa? Eu estou aqui servindo, fazendo todo o trabalho, cozinhando, lavando, passando, servindo o senhor, e a minha irmã fica aí estatelada aos seus pés sem fazer nada? Então, quando você deixa a sua alma controlar, e quando você entra por esse caminho de fazer as obras para ter méritos, resultados, desempenho, você olha para o seu irmão com desprezo. Aonde existe muita lei, existe pouquíssimo amor. Aonde existe nada de lei, existe muito amor. Não existe... Vitor, às vezes as pessoas perguntam para mim: mas pastor, você não vai responder essa agressão, você não vai responder esse e-mail, você não vai responder essa fofoca que estão fazendo a seu respeito? Eu digo: não posso fazer isso. Mas por que você não pode? Porque se eu fizesse isso, eu estaria julgando o meu irmão. E para julgar, eu teria que ser juiz. E para ser juiz, eu preciso de lei. Então eu teria que sair da graça, teria que ir para a lei para me defender. Como eu não sou juiz, como eu não estou na lei, eu estou na graça, eu não vou me defender. Eu fico quieto. Pronto. Eu libero a pessoa, digo: meu irmão, fala o que você quiser, do jeito que você quiser. Não tem nada a ver comigo, né? Não me inclua, porque é a alma da pessoa que está procurando algo tangível, algo lógico, algo muito mais cerebral, muito mais perceptível. Eu chamo isso de fé dos 5 sentidos. É a fé de Tomé. Eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que cheirar, eu tenho que lamber ele, né? Aí eu creio que ele ressuscitou. É os 5 sentidos. 5 sentidos é a fé da alma. A fé do Espírito é a revelação. O Espírito acessa a fé pela revelação, a alma pelos 5 sentidos. E quando a gente coloca essas regrinhas e as pessoas aceitam as regrinhas, é a alma que começa a governar e não o espírito. E a nossa alma tem que estar sujeita ao nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus que a Bíblia é uma espada que divide alma e espírito. Ou seja, estabelece o governo do espírito e o governo da alma, cada um no seu devido lugar. E a Bíblia diz que quando 2 concordarem na terra, ou seja, quando a alma e o espírito se alinharem, concordarem, será feito. Tá feito. Tá feito. Maravilhoso. Maravilhoso. Pio, não sei se te falaram, mas a live do Instagram ela pode durar no máximo 1 hora. Uhum. Então a gente tem mais aqui 8 minutos. Ah, legal. Né? E eu quero usar muito tempo, bem. hein? Passou muito rápido. É ruim demais, passa muito rápido. Mas eu queria voltar a dizer a minha alegria, de verdade. Online, ao vivo, sem dúvida nenhuma, é o meu dia mais feliz na internet. Sem dúvida, de poder fazer sua voz ser escutada, de verdade. Pessoal, o Vitor ele é fantástico, né? Ele é muito amoroso, muito carinhoso. O Vitor é uma pessoa maravilhosa. É muito verdade. Mas deixa eu fazer uma fofoquinha gospel para vocês aqui. O Vitor está aí já há meses tentando me conquistar e não consegue. Não consegue, tá? Eu tenho umas barreiras contra ele. Mas a Luísa, em 5 minutos... Em 5 minutos ela me conquistou por inteiro. Vocês não imaginam. A gente estava fazendo uma carninha, assando uma carninha, ela passou assim e falou: pastor, posso pegar um pedacinho? Eu falei: não, mas está mal passado. Ela falou assim: é assim que eu gosto. Eu falei: o quê? Uma mulher gostar de carne mal passada? Vem cá. Ela ama, ela é muito carnívora. E já me conquistou. Eu falei: meu Deus do céu, como você é especial. Acho que eu tô tentando do jeito errado, Pio. Eu tô tentando nas minhas obras. Acho que eu tô produzindo madeira e acácia com você. Eu preciso abaixar um pouquinho lá. Pegar as obras lá de baixo. Pois é. É brincadeira. Mas olha, foi um tempo gostoso que nós tivemos aqui. Não, Pio, a gente tem mais 6 minutos. Vamos desperdiçar, não pode falar mais 6 minutos. Quero te ouvir mais 6 minutos. Não, faça uma pergunta difícil. Lembra daquela piada lá, da pergunta difícil? Lembro. Pio, na nossa uma semana que a gente ficou junto, algumas vezes você falou assim, ó. Algumas vezes, eu não sei contar quantas, mas foram algumas vezes, praticamente todo dia. Em um momento da conversa, você falava assim, a gente ainda não conseguiu compreender o amor. Né?
O amor, ele é além da nossa interpretação e do nosso cérebro, né? Então, é como se, ao mesmo tempo que a gente sabe, a gente ainda sabe muito pouco do que é amor, né? E foi com você também que eu Uhum. aprendi, né? Misericórdia, graça, justiça, né? Herança e amor. É, e amor. No maior dos lugares, o amor. Então, eu queria te perguntar, Uhum. de uma maneira assim, bem prática, fala pra gente, deixa a gente saber aonde vai sua consciência quando a palavra amor é falada? Onde que vai sua mente, seu pensamento? Onde foi? Enquanto eu comecei a falar disso, eu sei que sua mente foi em algum lugar. Aonde foi? É, a palavra amor me constrange. A palavra amor me faz ficar mais introspecto, me faz diminuir, me faz ficar assim. Porque a Terra nunca viu amor até o dia que Jesus nasceu. Porque Jesus, ele trouxe o amor ágape. Até então não havia o amor ágape. O amor ágape só surgiu em Cristo. Você quer ver uma coisa, Vitor? Quando você ouve uma pregação, o pastor diz assim: cuidado que vocês estão entristecendo Deus, vocês estão magoando Deus. Essa frase já denota que o pregador não sabe o que é amor. A Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Deus é amor. Ele não tem nenhum interesse em mim. Se ele não tem nenhum interesse em mim, como é que eu vou chatear Deus? Como é que eu Oh, vou meu magoar Deus. Deus? É impossível. Então eu vejo que as pessoas, nós não entendemos o que é amor. A gente não sabe a profundidade, o quanto ele disponibilizou. A gente não imagina o quanto ele nos deu. A Bíblia nos diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as demais coisas? Interessante que a Bíblia diz que Deus supriu todas as necessidades. Se eu tenho todas as necessidades supridas, eu não peço mais para ele suprir minhas necessidades. Senão eu vou dizer igual o irmão do filho pródigo, né? O irmão do filho pródigo: o senhor nunca me deu um cabrito. Mas como que eu posso te dar aquilo que já é seu, filho? Então, como que as minhas necessidades são supridas? Mediante a minha gratidão. Se eu sou grato, eu recebo. Mas eu posso... O que é uma necessidade? Necessidade é aquilo que você precisa para viver. Eu preciso do ar. É uma necessidade. Então, toda necessidade, Jesus supriu. Mas eu posso precisar de algumas coisas. Por exemplo, eu preciso de uma bicicleta, mas eu posso viver sem ela. Eu preciso do ar, eu não posso viver sem ele. Aí é necessidade. Mas se eu preciso de uma bicicleta e posso viver sem ela, não é necessidade. Eu só preciso dela. Aquilo que eu preciso, eu peço. Aquilo que eu necessito, eu agradeço. Eu agradeço por tudo que eu necessitei, porque ele já me deu. Quando alguém te dá um presente, você faz o quê? Você agradece. Ao agradecer, você se apropria, você lambano, como diz a Bíblia, né? Você agarra, você se apropria. Se você precisa de algumas coisas, aí você pede. Mas você pode viver sem essas coisas. Essa é a diferença. Quando nós falamos de amor, é tão interessante a gente entender isso. Eu não consigo frustrar Deus. Deus me ama. Deus me ama. Ele me amou eu estando morto. Então ele me deu vida, ele me ressuscitou, me colocou em pé, me encheu com a graça dele. Ele me ama. Eu sou resultado do amor dele. Eu não posso imaginar, a gente passou muito tempo pregando sobre o pecado, sobre o Deus irado, o Deus isso, o Deus aquilo. Vamos fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. Deus está pesando a mão. Amados, Deus não é diabo. Ele não pesa a mão. Às vezes a igreja pintou um Deus pior que o diabo, né? Pior que o diabo. Tá vendo uma enchente, tá vendo um terremoto, Deus pesando a mão. Não, não é Deus. Vocês se lembram quando Jesus repreendeu a tempestade? Se fosse Deus que estivesse enviando a tempestade, Jesus iria repreender? Claro que não. Jesus faria alguma coisa contrária à vontade do Pai? Se ele repreendeu a tempestade, porque a tempestade não era do Pai. Pronto.
Então, existem muitas Pronto. coisas que o diabo está trazendo. Então, você tem que resistir ao diabo. Dizer, Satanás, saia. Algumas pessoas Pio, podem estar 20, pensando, 20, pastor, a gente tem alguns segundos, e se a gente não desliga, ela não salva. tá Você quer que a legal. gente saia? E como que você Não, quer não, fazer como? não, não, você que manda. Você que manda aí. Você que manda. Você que está Gente, no controle aí. se eu não der o end agora, a gente não consegue salvar. Legal. Não, vai em frente aí. Então, então eu vou dar um Deixamos o amo nosso muito abraço, você. um beijo a todo mundo aí. Muito obrigado. A gente vai ter que fazer mais, vai ter que fazer outra. Não, vai em frente. Você está no Eu controle vou, aí. Um abração. eu vou, eu vou ter que desligar, que senão não dá para salvar. Legal. Eu amo Um muito beijão para vocês. vocês aí. Gente, de verdade, recebe o presente com muita, muita, muita alegria do meu coração e do coração do Pio. Meu Deus do céu, eu ficaria aqui 10 horas.